Paz, irmãos. Eu quero só ainda, antes de trazer uma palavra, dizer para os irmãos mais uma vez o que está acontecendo financeiramente nessa igreja. Tudo aquilo que a gente nesses anos, 50 anos, tem feito, tudo foi feito pelos irmãos com amor, com carinho, ofertando, trabalhando manualmente. As primeiras igrejas foram construídas com a nossa mão de obra. Nunca, nesses 50 anos, a gente explorou alguém ou pediu para as pessoas darem o que não tinha. Pelo contrário, foi tudo voluntário, que é aquilo que a Bíblia diz, e conseguimos vir até aqui. Nunca explorei alguém da família ou uma família. Muitas vezes chorando, entregando de volta o que alguém dava, porque eu não queria. E Deus tem nos abençoado, temos chegado até aqui com muito êxito. Temos um bom patrimônio que Deus nos deu, mas o principal é que nós estamos agora prontos para receber esse novo tempo. O tempo foi trabalhoso. Rejeitei aqui nessa igreja, alguém entregou que ia receber carro novo para alguém. A pessoa trouxe a chave. Quando eu estive no culto, peguei a chave, entreguei na mão dele e leva de volta. Se tu ganhar um carro novo, você vai me entregar isso. Se não ganhar, o cara nunca voltou. A chave não voltou. Isso não uma vez, outra vez. Agora está acontecendo um fato. Todos sabem que eu sempre fui contra. A prefeitura me chamaram quando terminamos esse prédio. Prefeito passado já, ofertando. Qual é o motivo? O motivo é que nós também queremos poder usar a igreja, então nós queremos também contribuir com uma parte. Não. Nós já temos a igreja pronta e eu não quero esse dinheiro, porque nós não vendemos a igreja, não negociamos. Agora, se a prefeitura precisa, nós estamos abertos. Podem usar quando tiver liberdade, podem usar. Vocês viram há poucos dias, ainda os professores aqui, 3 dias, que fizemos isso com prazer. Para nós, em primeiro lugar, não é dinheiro. Para nós é o reino. E nós cremos que as coisas acontecem quando tem pessoas fiéis. E como sempre fui contra, o pastor veio aqui, ele disse que nesse propósito eu tinha falado com ele. Aí veio o Sete, veio ele, o Anderson lá em casa, para tentar me falar sobre esse assunto. O Anderson disse, olha, o pai não vai aceitar, isso vai ser um problema. Mas houve uns fatos que aconteceram, porque eu aprendi a conhecer a voz de Deus nesses anos. E a convicção, a hora que ele falou comigo, eu sabia, e as portas se abriram. Tem pessoas contribuindo que a gente se recusa a acreditar o que Deus está fazendo. Porque Deus tem pressa em terminar esse prédio. Os próximos 90 dias, meus irmãos, até o aniversário da igreja, quando você chegar lá em novembro, você vai ficar pactado que vai estar pronto. Não vai estar pronto, vai faltar muitas coisas, mas o principal está pronto. Temos 2 tarefas ainda. A principal vai ser o som. Nós temos ainda o trabalho para os bombeiros e temos ainda a luz, não vai ser o pior. Mas são as coisas, não quero dizer para os irmãos, nós não estamos forçando a ninguém.
Estamos pedindo por amor. Se quiser ajudar, como Ademir foi muito feliz, usou uma frase. Se alguém quer ajudar a fazer o que nós estamos fazendo, quer participar, você é bem-vindo. Se você não quiser, isso é contigo. Amados, nós cremos que o que nós fizemos é para o reino. Nós temos uma igreja quase pronta, mais de 3.000 pessoas, e eu ainda creio que eu ainda vou ver ela cheia. Deus ainda vai me dar um tempo. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, verso 12 e 15. Todo mundo feliz? É bom ver vocês. Irmãos, meu sentimento é trazer para vocês duas palavras. Duas palavras. Você administrando essas duas palavras, você será um varão perfeito ou imperfeito. Vai depender de cada um. Estamos prontos? Verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação. Portanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo ou mau desejo, sendo por esse arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se comunicado, consumado, gera morte. Mas aqui temos uma palavra que diz dois princípios. A nossa vida, ela depende dessas duas palavras, ou prova ou tentação. Esses são dois fatos que cercam a vida de um cristão, qualquer pessoa. É uma palavra que você pode entender quem realmente entendeu que houve uma separação entre homens e Deus, e mulheres. Adão e Eva pecaram e eu e você recebemos como herança a morte. E essa morte, ela é discutida desde o Jardim do Éden. E essa vida. E sempre se baseia nessas duas palavras: prova ou tentação. O homem que não experimentou ou não entendeu que ele é um homem condenado desde Adão, quando sai da sua inocência, ele se torna um homem morto para Deus. Qualquer criança saiu da inocência se ele não entendeu a palavra de um homem condenado eternamente. Se ele morrer, ele nunca vai encontrar Deus. O que eu estou falando daquilo que acontece depois que a pessoa entendeu a vida eterna. Quando a pessoa assumiu a vida eterna. Então eu vou tentar ficar nesse pensamento até no final, da importância, como esses dois poderes. Infelizmente o diabo se levantou contra Deus no céu. Deus expulsou ele, veio sobre a terra. Quando Deus criou o homem, o diabo entrou em ação para destruir aquilo que Deus tinha feito com o homem. Criou o homem da sua imagem e semelhança. E o diabo, para vingança, algo que Deus permitiu. Por que Deus permitiu que o diabo existisse? Porque Deus os criou com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele deve ser provado se o homem ou a mulher decide no coração dele aceitar o que acontece, se é uma prova
ou se é uma tentação que ele vai ser condenado. Então isso é um fato, é inevitável. A Bíblia diz que está ordenado ao homem a viver uma só vez, e depois disto o juízo. Quem não vem entender a palavra da salvação, quem não vier experimentar o que Cristo fez na cruz do Calvário pela fé, tem que ouvir a palavra, tem que entender o que está se pregando, tem que entender o que ele fez, e no seu entendimento ele vai fazer a sua decisão. Se ele aceita o sacrifício que Deus fez através do seu Filho, ou rejeita esse sacrifício. Se ele aceita, vai se tornar um homem salvo. Se ele rejeita, ele vai ser um homem condenado. Ele já é condenado. Infelizmente, não é por boas obras, o cara ser pãozinho, seja o que for. Isso não salva o homem. Tanto o homem ruim como o bom tem que se arrepender. O ruim não tem vantagem por ser ruim, nem o bom por ser bom. Todos precisam se arrepender, quer dizer que eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que alguém vendeu a minha vida. Eu reconheço que, além de saber que eu fui vendido lá no Jardim por Adão, recebi como herança a morte física, eu também reconheço que eu também fiz erros durante a minha vida, a minha jornada. Então nós temos pecados duplos. Temos aqueles que recebemos por herança e temos aqueles pecados que nós fizemos durante a nossa vida. Todos fizeram. Quem ainda não mentiu? É uma coisa que parece tão simples. Fazer uma mentirinha. Amados, a Bíblia diz que mentiroso não vai para o céu. Alguém diz, mas eu fiz um pecado tão grande. Não tem problema. Alguém diz, eu não vou conseguir encontrar a Deus porque eu fiz tanto pecado, fiz tanto erro. Não há problema. Você tem que só se arrepender e Deus salva, muda a tua vida. Como alguém se acha tão santo, tão bom, ele acha que ele está salvo? Não está salvo não. Tem que se arrepender, tem que entender que Deus mandou seu único filho para dar a vida a ele, pela fé. Pela fé. Deus criou o propósito de nós termos uma vida abundante aqui nessa vida e ter uma vida eterna depois da morte. Gente, não há coisa maior do que esses dois princípios. Ter uma vida abundante nessa vida, viver uma vida realmente de satisfação, viver uma vida que nos traz alegria todo dia, não importa o que esteja acontecendo em nosso redor. Há uma alegria que é impossível destruir porque é Deus em nossa vida. Mas o mal veio para matar, roubar e destruir a nossa vida agora e o inferno para desfrutar o futuro. Então, se você entender e aceitar a Deus, você vai garantir uma vida de paz. É o meu Colombo que está ali em cima? Você está nas visitas, mas fica de pé, guria. Que lindo. Você é bem-vinda, querido. Estou ficando velho, já não enxergo mais tão bem. Tem um menino junto contigo aí. Ah, bom, são bem-vindos. Já é um neto? Uau! Tá bom. Ah, bom. A gente tem recordações lindas da nossa irmã, da família, que Deus fez. Então, repito. O Pai do céu fez para nós uma vida tranquila, bonita, preparou para nós viver essa vida. Quando ela terminar, Ele já tem preparado uma eternidade de viver eternamente. Então não há negócio, não há empresa, não há nada que pode dar para nós o que isso vale. E muitas pessoas trocam uma eternidade por algo tão fútil nessa vida, algo tão pequeno. E o diabo, então, por sua vez, ele oferece coisas lindas, promete tudo o que o homem pode imaginar. Porém, a intenção dele, esperta, é matar, roubar e destruir. Ele dá, mas ele cobra. E além de tudo, quando a vida termina, você vai caminhar direitinho para o inferno, você não vai ter volta. Eu também. Isso é a regra da vida que Deus criou para o homem.
Não tem mudança, não tem como mudar, não tem terceira via. Alguém disse, mas eu fiquei sabendo que dá para ir para Roma, por qualquer estrada. Eu acredito que dá para ir a Roma por muitas estradas. Agora para o céu tem uma só. Não tem como chegar no céu por uma estrada. É pela pessoa de Jesus Cristo. Vós sois, olha só, vós sois protegidos pelo poder de Deus. É aquele que entendeu, aquele que aceitou, aquele que deu a sua vida, é protegido por Deus, por meio da sua fé. Da sua fé até a chegada da salvação. Por quê? Nós somos hoje salvos, só que a nossa salvação não é garantida. Ela é garantida, mas ainda não cumprida. Nós somos salvos, mas depende da nossa avaliação total, 100% salvo. Quando Cristo voltar, aí vai se manifestar quem é e quem não é. Tem muita gente que senta na igreja, eles até levam pessoas, vamos ser bem franco. Tem homens que levam mulheres para um motel e sentam na igreja. Aí eles pensam que a gente não sabe. Eles acham que Deus não sabe. Mas a Bíblia está escrito claramente, tem gente no banco, quando Jesus Cristo volta, Ele vai tirar aqueles que são. Os que não são vão ficar. Amados, nós estamos prestes a experimentar o maior evento da humanidade. É Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ele está voltando, minha gente. Tem crianças, 4, 5 anos se acordam, diz, mamãe, por amor de Deus, eu vi Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deus está alertando, Deus está avisando. Amado, Deus está avisando você a arrumar a tua vida quando Jesus voltar, para você seja pronto. Amado, você sabe, vai passar o ônibus aqui às 10 horas da manhã, para pegar, não adianta você querer às 11 horas pegar a tua mala e ir na parada pegar o ônibus. Se você se apronta hoje para esperar Cristo, ou você quer esperar que Ele veio? É agora é fazer tua mala. Eu vou viajar, tem que estar a mala pronta. Estou falando de salvação, ter a tua vida no altar de Deus. Não tem mais tempo a perder. Olha só, vós sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da vossa fé. Deus é tudo, Deus cuida de tudo, Deus faz tudo. E Ele nos deu a fé, poder acreditar nele, que Ele é tudo para nós, que Ele cuida de nós, Ele faz por nós. Por isso, mas Ele diz mais. Prestes a ser complementado, revelado no final dos tempos, quer dizer, a sua vinda. Aí vai se manifestar quem é e quem não é. Portanto, nesta verdade exaustiva, deve ser vivida com grande alegria em nosso coração. Eu comprei um carro, estou feliz. Não, eu sou feliz porque eu sei que eu faço parte da eternidade. Mas eu também canto, eu dou um grito de vez em quando, porque eu tenho prazer, eu quero exaltar a Deus, porque Ele fez tudo na minha vida. Amados, nós precisamos exaltar todo momento aqui de Deus por nós. O que você espera para amanhã? O que você espera? Você está, durante a semana, se lembra? Glória a Deus, está na rua, glória a Deus, sendo bar, glória a Deus. Você está no trabalho, glória a Deus. Ninguém precisa ouvir. Por que você não fala em língua apenas no teu pensamento? Ora, e vai indo. Mesmo considerando, olha só, que agora e por algum tempo ainda, isso é interessante, tenhais de ser afligidos. Amados, um verdadeiro cristão passa por prova, aflições, ele passa por coisas que ele não queria passar, ele tem que passar por isso, ele tem que experimentar isso, é Deus, permite nós passar, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Imagina quantas provas uma criança vai para o colégio, primeiro 5 anos, né? 5 anos são 20 provas. 2 por ano. 20 provas. Tem que estudar, meio do ano, final do ano, faz uma prova. Para quê? Para ver se ele foi aprovado, para ver se ele vai para o 2º ano. Assim vai indo, outro ano.
E Deus vai dando lições da vida. Vocês vão ouvir nós pregando, vão ouvir a palavra, vocês vão orar, e Deus vai falando, vai falando, vai falando. De vez em quando vem uma provação, para ver se você passa na prova. Deixa eu dizer uma prova. O rei Davi, o soldado dele na guerra, judeu, era difícil morrer na guerra, lutando a facão, a espada, mas sim uma coisa, eles têm que viver uma vida correta, uma vida certa. Diziam, Davi ficou em casa. Nós podemos olhar os dois lados. Um lado, Deus disse, eu vou para provar esse meu rei. Eu quero ver se realmente ele vai passar pela prova. Eu vou botar uma mulher do lado do terraço dele, no outro terreno, vou botar ela. Eu sei, naquele tempo talvez não tinha roupa de banho. Eu sei, acho que talvez peladona lá. Não sei. Se ela ainda está, mas ele viu ela peladona. Ele viu, né? Foi sentimento. Certamente foi 2 ou 3 vezes no muro, deu uma olhada. Era Deus permitir uma prova. Eu quero ver se esse reizinho realmente, se ele vai me respeitar e vai me honrar. No outro lado, o diabo colocou aquela mulher daquela forma, porque o diabo queria conquistar o Davi. Então, do lado da mulher era uma tentação, do lado de Davi era uma prova. Agora, quem está no meio desse negócio? É o Davi. Ou ele é fiel a Deus e não se envolve com essa mulher, ou ele vai ser do diabo e vai dar o seu corpo àquela mulher. Amados, isso são prova e são tentação. E se a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, o varão, a varoa, que passa por tentação e são aprovados. Homem e mulher de Deus tem que passar por prova. E não tem quem não passa. Se não passa, porque tem alguma coisa errada. A prova vem e você tem que se manter. Que agora, porque algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, seja aprovada. Vamos ver se realmente ela é cheia de Deus. O que realmente é a tua vida, a tua fé? Você se sente cheio de Deus ou você está vazio, ou quem sabe, está abaixo de zero? Como é que você está? O teu coração está lotado, não entra nada do mundo dentro, está tudo cheio. Isso é atestado. Mais ainda. Cheia, farta, lotada, completa. Muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe ainda que foi refinado pelo fogo, resultando em louvor. Você não se acompanhar às vezes aqueles que procuram ouro, os caras, tem uns doidos aí. Às vezes eu olho, os caras quase se matam. Aí eles pegam aquele ouro, é feito com muito calor, purificado, e ainda ele ainda é perecível. Ele ainda quebra, ele ainda não é puro. Mas ele diz que vocês têm que passar por provas mais quentes do que aquele maçarico, né? Que esquenta o ouro, que quebra. Não, você tem que passar pelo crivo, para que quando o céu olha, você não negociou com Satanás, você não negociou. A tua vida é fiel, você não se vende, você não te entrega, você vai lutar e aí o céu vai olhar. E vai dizer, esse é um servo, uma serva minha, aprovado sobre a terra. E ele diz que tem que ser mais provado que pelo fogo, tem que ser mais puro, tem que ser melhor. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Cristo for revelado. Você passa uma prova, passa uma dificuldade, ninguém fica sabendo, ninguém vê. Agora, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você vai estar ali. Ele te recolhe do meio, a Bíblia diz que Ele vai te dar uma coroa.
Amados, a coisa mais importante, você já viu, tem a Miss Brasil, bota uma coroa, porque ela é bonitona, porque não sei o quê. O rei bota uma coroa. Amados, nós vamos ter a coroa da vida. Glória a Deus. Quando Cristo voltar, Ele vai colocar a coroa na cabeça de cada um que foi fiel. Quem está ali esperando Ele vai colocar uma coroa. Essas coroas estão sendo preparadas, lá estão. Mas me lembrei de uma coisa que está escrito. Homem e mulher, ele disse, vocês cuidem para que alguém não tome a coroa de vocês. O que quer dizer com isso? O crentão, a crente, que vai anos e anos e anos na igreja, desvia, volta, vai, volta. O camarada não muda nunca. Pode pregar para todo mundo, pessoas dobram o joelho, choram, se entregam. São gente tão santa, isso nunca vem na frente, nunca se entrega, ele não tem nada para dar, não tem nada para fazer, ele tem só uma coisa, além de ser adúltero, ele ainda é murmurador. Nada presta para ele, nada é bom, ele tem palavra para tudo que não presta, menos para coisa boa. E aquele que realmente serve a Deus, a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de pecado. O nosso dever é amar, conduzir, ajudar, levar. Glória a Deus, amados. Vamos se preparar, porque Deus tem uma coroa para você. Tem uma coroa para mim. Satanás trabalha por tentação. Cada um porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Amado, se você tem um problema, uma índole para o pecado, a tua carne, ela deseja algo que você vê, seus olhos, no coração, maquina coisa ruim. A pessoa deseja as coisas ruins, não é porque é Deus, não é o diabo, é o teu coração, é os teus olhos que começam a alimentar, ele diz aqui, e cada um porém é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por ele iludido. A pessoa acha que está conquistando algo bom, ele tem uma noitada, ele tem uma vida maravilhosa, mas ele não sabe que ele está caminhando, diz a Bíblia, como um boi para o matadouro. Conheci quando era um menino, tinha um açougue, naquele açougue, na parede tinha uma coluna tinha um furo quadrado, à altura da cabeça do boi. Aí é colocado um laço naquele buraco, o boi é enviado para dentro do matadouro, é laçado, aí eles começam a empurrar ele com guilhotina, com cachorro, ele dá um pulo e se aproxima 1 metro daquela coluna, mais um pulo, ele vai, quando vê, ele está com a cabeça naquela coluna, preso pelo laço. Aí chega um homem bem simplesinho, pequenininho, pega a faca e sangra ele. Está escrito em Provérbios, assim é o homem que se deixa levar pela malícia da maldade, pela malícia, pelo pecado, pela imundícia desse mundo. Ele dá mais valor à sua vida. A Bíblia diz que ele não sabe que ele está caminhando como um boi para o matadouro. Ele vai ser sangrado, que sangrado, ele vai ser morto e vai ser lançado no inferno sem Deus. Isso é morte. Ao homem está ordenado viver uma só vez e depois o juízo. Para o cristão, para a igreja, o juízo já é definido quando Cristo volta. Quem está pronto vai, quem não está pronto fica. E se fica, meu querido, se você não consegue ser fiel hoje, eu tenho pena como você vai passar amanhã. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse iludido, é arrastado. Tu não quer, mas não sei se alguém já nadou na correnteza. Você quer atravessar ou você não consegue. Então é melhor você vai um pedaço junto à correnteza para sair no outro lado. Não é fácil, eu passei por isso. Um dia eu quase morri por esse negócio. Amados, a mesma coisa é o pecado. Se você entra, se você não cuidar, você não passa para o outro lado. Deus quer te dar uma oportunidade hoje, Ele quer te perdoar, quer te ajudar. Em seguida, esse desejo, primeiro ele é iludido,
É uma ilusão na cabeça dele. O diabo usa isso, porque está colocando uma tentação. Ele é arrastado. Depois de ser arrastado, em seguida, esse desejo é concebido, é como se fosse uma gravidez. Primeiro ele olha, ele deseja o que aconteceu com a Eva lá no jardim. Olhou, desejou e adquiriu. A mesma coisa é o pecado da vida do homem. A sua carne deseja, o diabo coloca no coração dele uma ilusão. Quando vem essa ilusão, ele é arrastado. Quando ele é arrastado, quando menos espera, ele engravidou. O que é engravidar? É aquilo que você faz, que Deus chama de pecado. Isso é pecado. O que você não pode, você faz. Isso é pecado. Isso é uma gravidez. E quando houve essa gravidez, você só tem uma maneira. Uma vai acontecer e a outra tem que resolver. Quando a mulher engravida, ela vai chegar ao seu tempo, ela vai ter o nascimento de um filho. Inevitável quando tem gravidez. Ele vai ter que sair. A mesma coisa o pecado na vida do homem e da mulher. Se ele pecou, meu querido, eu digo uma coisa para ti. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Tem só uma maneira. Você tem dívida a pagar, é com dinheiro. Se você tem dívida com Deus, é arrependimento e você tem que confessar os seus pecados. Você tem que dizer, olha, por amor de Deus, mulher, marido, me perdoa, eu fiz isso. Irmão, não importa o que acontece ali para frente, você tem que ser, ou você cedeu à tentação, ou você virou esse negócio e você passou pela prova e Deus olha, diz, agora sim, agora tem um homem aqui que realmente ele foi aprovado. Se procederes, aí diz, mas para mim só dá ruim, só acontece coisa que não presta. Não dá. Você não vê que lá aconteceu com Caim e Abel? Olha só o que Deus disse. Deu uma palavra para Caim. Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Amado, alguém diz a Deus, não quer. Irmão, irmã, não diga isso. O céu está 24 horas para nós aberto, esperando a tua decisão. Tu tem que tomar a tua decisão. Ou você crê que ele vai resolver o problema e você aceita ou você não aceita. Se você proceder bem, ele disse para Caim, não é certo que se você será aceito, entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Mas a mesma coisa que você está na tua casa, agora você tem uma decisão a tomar, você fica revoltado, fica incomodado, porque dá certo para aquele, para mim não dá, e começa a blasfemar contra Deus. Tem pessoas que está tudo bem enquanto não caiu, o outro diz assim, caiu uma pedrinha no sapato, está pronto. Amados, há um mal. Deixa eu usar um exemplo. Meu neto, Mateus, 6 aninhos. Ontem de manhã, disse a minha esposa, Elodie estava falando com ele ficou bravo, por quê? Ele comprou um brinquedinho, estava no carro, ele chegaram lá em casa, e o carrinho estava lá no carro. E eu ando assim, a esposa ficaram um pouco, ele não queria ficar ali, queria ficar lá no carrinho dele, dá para entender. E ele ficou nervoso, ficou bravo. Daí ele disse, mas Mateus, tu não pode ficar irado. Mas vó, às vezes a gente fica irado. A Elodie lidou com ele e disse, cara, tu não pode ficar irado. Mas vovó, mas às vezes acontece. Piá de 6 anos. Amado, incrível, incrível. E quando eu estava lendo, isso está escrito isso aqui claramente, Deus disse, olha cara, cabe a você. O diabo vai estar te olhando, ele vai estar te espiando. Ele vai estar na tua casa, espiando pela porta, espiando pela janela. Aquelas casas antigas tinham uma fresta, ele espia pela fresta. Como é que está a tua atitude para que ele te pega? E Deus disse, olha, ele vai estar te rodeando todo dia. Amado, ninguém vai se safar, diabo, nessa vida nós estamos vivendo, ele está te acompanhando. Ou tu acha que ele não está aqui dentro? Ele está aqui, mas só tem uma coisa, quem manda aqui é Deus.
Quem manda aqui é o Senhor. Aqui ele já foi vencido. Por mim pode ficar aí, não tem problema nenhum. Só tem uma coisa, ele não manda nada. Ele não é nada. Ele é uma porcaria para a igreja. A igreja é vencedora. Vamos adiante. Vou repetir, achei isso interessante. Se procederes bem, não é certo que você será aceito? Vai dar certo, gente. Não importa que vai dar certo. É isso que ele está dizendo. Entretanto, se assim não fizeres, você tem que aceitar. Amado, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma coisa que está acontecendo. É Deus permitindo, porque Ele te dá uma coisa maior. Você tem que ser provado e ser aprovado. Você talvez não pode ter aquilo que você não foi aprovado. Como é que a professora vai botar num outro ano letivo se ele não passou naquele ano, rodou em todas as matérias? Nós temos que passar, temos que ser provados. Então ele diz, entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a você vencer. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar ninguém. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, não há poder que não tem que fugir daquela pessoa. Isso é uma promessa que Deus fez. É algo que Deus deu. Você precisa ter Deus na tua vida pela palavra e você não tem mais, vai ter mais problema. Você vence Ele e vai se apresentar. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que exercitou suas faculdades em conhecer o mal, não só o bem, conhecer o mal. Senão você achar que tem coisas, às vezes até mesmo coisa ruim, tu acha que é bom, enquanto tem coisas boas, você acha que é ruim. Não, se você está certo, você vai entender. O diabo tem legalidade sobre todas as vidas que não se entregaram a Deus. Amado, aquele que você é servo, o diabo é teu senhor. Amados, eu sei quantas vezes, sábado à noite, eu dormi no meio da estrada, porque não consegui ir para casa. Quando me acordava daquela situação, eu fazia uma promessa, disse, Deus, hoje foi a última vez. Amanhã vou levantar você um novo homem, você um exemplo. Porque nada voltou a ser a pior coisa que eu já era. Mas o dia que eu entendi a palavra e que a palavra falou no meu coração e me deu a expectativa de mudar, aí mudou. O diabo tem legalidade sobre todas as vidas que não se entregaram a Deus. Eu tenho uma história bem muito triste aqui da cidade. Antes do Evangelho entrar à igrejinha, na Rua da República, veio um senhor feiticeiro. Uma família abriu a porta em todo domingo de tarde. Ele dava passe para as pessoas. Eu não tenho conhecimento das pessoas que visitaram, mas eu tenho conhecimento daquele pai e daquela mãe. O que o diabo fez de destruição naquela família, um dia nós somamos, era quase 20 pessoas. Isso era meninas de 15 anos com câncer, sem cabelo, tomando droga. Gente, não pode imaginar o que aconteceu naquela família, porque você dá lugar para o diabo, viver para ele, você está semeando. O diabo vai te dar uma colheita que você não espera. Mas quando você entrega a sua vida, você fica livre. Você fica livre dele, você vai ter poder sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para ti, uma família. Nós fomos chamados para libertar pessoas. Pela palavra de Deus, nós não podemos fazer nada, mas pessoas são curadas. Tem uma família aqui no 15, eu estava fazendo uma casinha aqui do lado, meu terreno aqui era meu. A Elodia estava grávida do Anderson, já nos últimos dias. Viemos ali de manhã, queríamos trabalhar umas coisinhas ali, quando vinha ali, era sábado de manhã. Deus, você não trabalha, vai para casa, vai orar. Eu entrei no quarto, foi 9 horas, 12 horas ainda estava no quarto orando, quando vi que alguém bateu com muita violência na porta. Ele disse, eu abri a porta, diz aqui mora o Olavo, é aqui. Pois eu estava no hospital, eu tenho um problema muito sério com a minha família, e lá uma mulher me disse que o teu caso não é para médico, o teu caso tem que procurar o Olavo, vai resolver o teu problema. E aquela gringa muito...
muito disposta. Olá, mas eu quero saber se tu resolve meu problema. Bem assim. Já queria levar a resposta. Disse sim. Eu garanto. Eu garanto que vai resolver teu problema. Diante da obediência a essa palavra. Se você aceita, eu aceito. Podemos ir de noite 8 horas na tua casa? Pode. Convidei o pastor Dário e nós fomos lá naquela casa, lá no 15, 8 horas da noite. Amados, o que tinha naquela casa, uma menina não tinha 10 anos. Disse ela, qual é o problema? Essa menina entra um troço dentro dela, fala a voz de homem. E quando aquela voz entra dele, ela pede porque ela quer matar o irmão, quer tomar o sangue dele. E nós temos que estar vigiando porque ela quer matar o irmão. É uma luta terrível. Ok. Nós conversamos, onde é que vocês foram? Nós somos em São Leopoldo, nos feiticeiros. O que fizeram lá? Nós simpatizamos lá naquela gente. Ok. Lá, não sei, pelas 10h30 por aí, aquele troço pegou aquela menina. Gente, parecia um homem, uma voz mais forte que a minha, falando na boca dele. E ele é muito sem vergonha. Ele falava uma língua na boca daquela mulher que parecia alemão. Eu falo alemão, eu sabia que não era. Eu pode ficar quieto porque você não é alemão, não. Você é o capeta. Mas não sei quanto tempo nós oramos. Gente, eu estou contando, esse é o nosso trabalho. Esse trabalho vai reiniciar na cidade de Igrejinha. Que nós vamos libertar em nome de Jesus esse povo. O tempo está chegando. O que eles fizeram? Aí veio os filhos, não sei, tinha 3, 4 filhos. Pegaram as carteiras, tinham trabalho nas carteiras. Aí ela veio com santa, com corrente no pescoço, ela veio com espada de São Jorge, tudo que você pode pôr. E aquela menina não ficava lá aberta, já era meia-noite, ainda estava lá. Não, tem alguma coisa nessa casa aí que está segurando esse demônio, não está largando a segurança. Tem alguma coisa? Não, não tem nada, não tem nada. Daqui a pouco a gringa parou e disse, epa, tem. Eu já vou buscar. Foi lá no armário, disse, ela tem aqui uma capa branca que eu batizei essa guria. Quando botamos no fogo, a guria ficou liberta. Na quarta-feira, veio o pai, a mãe e a guria lá em casa. O que houve? A gringa muito exposta, diz ela assim, o problema aqui é o meu velho. Quando a guria fica liberta, diz, esses crentes aí, essas coisas aí, agora a guria liberta, manda embora, não quero mais vir aqui. A guria era arrastada, dormia no quarto, era arrastada no quarto de noite. Esse cara apavorado, aí o gringo vinha lá. 8 dias depois estava lá de novo. Não sei quantas vezes a guria começou a endemoniar. Disse, Deus, liberta essa guria, por favor. Deus disse, ela vai andar assim até que esse velho se converter. Eu aprendi uma lição na Malinda. Agora tem uma menina endemoniada, e eu tenho um velho que estava pronto que ia para o inferno, agora lidando com esse troço. Irmãos, não podem imaginar o que tinha naquela casa. Passou dias e dias, num sábado de tarde, veio um dos filhos lá em casa, disse, pastor, tu pode ir lá em casa? O pai está endemoniado lá em cima na cama, eu tenho 2 irmãs que estão endemoniadas lá, uma está enrolada no vaso do banheiro e a outra levou um choque deitada na garagem. Só a mãe sobrou e eu para trazer notícia. E a mãe está só gritando e chorando. Então nós vamos lá. Quando cheguei, a gringa desceu lá, tudo perdido. Não. O negócio, o baile começou agora, ele vai terminar. Tem tempo bonito, gente. Demônio não tem poder. Ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Sentei, o velho estava deitado de barriga para frente, sobrou assim na barriga, um lugar, sentei quase no colo dele, pregando a velha na minha frente, tinha pouco lugar. Daqui a pouco saiu aquela menina lá no banheiro, voltou. Daqui a pouco ele está na garagem, voltou. Daqui a pouco aquele bichinho pegou aquele velho. Irmão, aquele gringo passava as unhas na parede, era um bicho. E eu lá, olha capeta, tu vai sair, tu vai ter que ir embora, tu vai largar esse velho. Daqui a pouco o velho ficou lá liberto. Amados, o que Deus fez naquela família.
Pelo menos 200 vezes eu tive que ir lá até eu ser liberto. E a guria ainda ficou uns dias ainda endemoniada. Até quando ela endemoniava no colégio, aí gritava para ir lá. Aí vem domingo de noite num culto, um mês depois, quando o velho estava convertido. Não sei quem estava pregando, Deus disse, agora tu vai lá, tu senta lá da menininha, tu abraça ela quando começa o culto, quando terminar o culto ela está liberta. Assim foi até hoje. Glória a Deus. O inferno não tem poder. Quem tem poder é Deus. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para dar a vida pelo pior pecador que você pode imaginar. E tem pessoas que ainda adoram essa vida mundana para satisfazer o desejo da carninha deles. Não se preocupe que pode morrer hoje. Tem gente que já era para ter morrido, mas Deus dá uma oportunidade de deles poder se converter, arrumar a vida e parar com essa vida, mudar essa vida e ser útil de trazer alguém. Amado, quando tu olha, hoje eu recebi 2 fotos de pessoas entre a vida e a morte, deitado no hospital, não volta mais. Alguém hoje se acordou, a irmã pregou para ele, aceitou a Cristo, pediu perdão, está lá. Já, outro está 1 ano e meio já em coma aí. Amados, ainda você diz que isso é bom, essa vida aqui. Um homem que mata 6 milhões de judeus, chamado Hitler, e você dá valor uma vida dessa. Você olha crianças com 4, 5 anos, estão aí com câncer, estão morrendo, que atravessa a rua, cara o mata, e tu ainda vai dar um valor uma vida dessa. Quem é você? Você não tem consciência, você não tem cabeça. Amados, vamos nos acordar. Eu não consigo entender. Amado, quando se ouve o evangelho, a gente tem que correr, tem que se jogar de pé, de joelho, e dizer, Deus, por favor, me ajude na minha vida. O diabo não veio só para matar, roubar e destruir. Mas nós viemos, Jesus nos usa para libertar. Estou parando. Olha em teu redor. Quantos morreram por cada bebida? Quantos morreram por causa da droga? Quantos morreram por causa do roubo? Quantos assassinatos? Isso é o trabalho do diabo. Tudo de ruim que acontece é dele. A igreja, no meio de toda essa bagunça, a gente conquista um aqui, pega um peixinho lá, pega um lá, pega um cá, até chegar a encher aquela igreja nova. E eu creio que quando isso acontecer, Jesus está à porta. Jesus vai levar a sua igreja. Hoje você precisa decidir se a tua vida vai continuar a viver e vai dar lugar à tentação, que o teu prazer é maior servir a tentação, ou o teu prazer é maior servir a Deus. A escolha é tua. Você vai ter que decidir. Se você quer servir a Deus, você tem que te manter, não obedecer ao pecado, vai resistir, ele vai fugir de você, ele vai largar você, e você vai estar servindo a Deus. O diabo vem com a sua prova, transforma a prova que ele traz, uma tentação. O diabo traz uma tentação, e se você se permanecer, vai ser uma prova para Deus. E Deus diz, o diabo colocou, mas ele venceu. Se Deus se coloca numa prova, permite uma prova, ele quer ver se a tua fé é pura, se a tua fé realmente é aquela que você expressa, se essa fé realmente te mantém firme, se essa fé te mantém limpo, porque ele quer te deixar limpo quando ele vem, para que você esteja esperando na parada. O que é a salvação? Eu gostava do hino que a Leila cantava. Ela cantava o hino Convite. Todo aquele que nessa vida aceita Jesus Cristo como Salvador, ele recebe um convite para entrar e morar na eternidade. Sem o convite, ninguém entra. Esse convite se recebe e a gente tem que manter ele
ter consigo. Esse convite é mantido por uma vida limpa com Deus. Não pode mais pactuar com o diabo. O diabo já não existe mais. Ele vai te rodear. Assim como tinha prazer obedecer o teu corpo para ele, você vai ter prazer em servir a Deus. Agora mudou. Agora foi diferente. Alguém disse: eu vi que você não bebeu. Ele não sabia que quando eu era do mundo, a melhor coisa era chegar em casa, tomar um uiscão. Fui visitar um ímpio, a mulher dele se converteu. A primeira coisa que ele fez um copão de uísque. O diabo colocou uma tentação. Mas para mim foi uma prova. Dependia o que ia escolher. Ela e a mulher foram lavar a louça e nós fomos numa sala. Ele disse assim: olá, dizer, você não bebeu, né? Não falei nada. Eu sei que tu não bebeu. Eu também sei por quê. Por que tu acha que não bebeu? Porque tu tem Deus, tu tem medo de perder uma coisa de Deus. Amado, se eu tenho algo na vida, eu tenho medo de perder Deus. Eu tenho medo de Deus me desaprovar. Mas eu quero cada dia, eu quero saber que Ele me aprova. E quando eu sinto que eu não estou legal, vou pedir perdão, vou arrumar, e muitas vezes acontece. Ainda aconteceu hoje. Pedi perdão para alguém. O Mateus disse: vó, a gente às vezes fica com ira. Alguém está vivendo com alguma tentação aí? Tem alguém que se acha santo e dá uma fugidinha no motel? Ou tem só desejo pelo motel? Vai lá. Amados, essas são verdadeiras, as palavras são duras, mas isso não pode existir mais para um cristão. Para quem quer ir para o céu tem que viver uma vida limpa, uma vida lavada no sangue de Jesus. Sem santidade ninguém verá o Senhor.